Continuando agora, qual que é a derivada das demais funções trigonométricas? Então, faltam 3 ainda, a gente só falou do seno, cosseno e tangente. Então, vamos começar aqui com qual é a derivada da função cossecante. De novo, se a gente fosse usar a definição, vai dar muito trabalho, eu acho que a gente não precisa. Por que eu acho que a gente não precisa? Porque se a gente sabe bem trigonometria, a gente consegue lembrar que cossecante é a mesma coisa que 1 sobre seno de x. E aí sim, com isso fica muito mais tranquilo a gente conseguir resolver. Por quê? Porque se eu quiser calcular a derivada da cossecante, isso é a mesma coisa que calcular a derivada de 1 sobre o seno de x. A gente sabe que isso não é isso daqui, derivo primeiro, derivo de cima e derivo de baixo, existe a regra do quociente, então vamos usar as regras do quociente. Tem que fazer direitinho. Vai ser a derivada do 1 vezes o seno de x, menos 1 vezes a derivada do seno de x, tudo isso dividido por seno ao quadrado de x. Derivada do 1 é muito boa, é zero, é uma constante, né? Vezes seno de x menos 1, derivada do seno, cosseno de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de x. 0 vezes qualquer coisa é 0, então o que me sobrou foi menos cosseno de x sobre o seno ao quadrado de x. Esse cara, eu poderia deixar assim, mas a gente não usa assim, não é o nosso usual, tá? Eu posso reescrever isso aqui como menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Cosseno vezes 1 vai dar o cosseno de cima, seno com seno vai dar o seno aqui de baixo. E aí a gente reescreve isso. O que é cosseno sobre seno? Bom, cosseno sobre seno é cotangente. E o que é 1 sobre seno? Bom, isso aqui é o que a gente tem usado desde o início. Isso é cossecante de x. Ou seja, se a nossa função f é a função cossecante de x, então, qual que é a minha derivada? A derivada dessa função vai ser menos cossecante vezes cotangente. A ordem não importa muito, cotangente, cossecante, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, repara que simples que é quando a gente já conhece as regras do produto e do quociente. Fica muito mais rápido a gente resolver. A gente vai ver mais regras assim, que vão nos ajudar ainda a resolver exercícios de derivada mais rápido. Vamos para a próxima. Qual que é? Secante. Então, qual é a derivada da função secante? Bom, de novo, vamos ver se a gente consegue fugir da definição. O que é secante de x? Secante de x é 1 sobre cosseno. Então, significa que calcular a derivada da secante é a mesma coisa que calcular a derivada de 1 sobre cosseno. Novamente, regra do quociente. Como é que vai ficar isso daqui? Derivada do 1 vezes o de baixo, menos de fórmula, uma vez a derivada do cosseno dividido por cosseno ao quadrado. Derivada do 1, a gente já sabe que é zero, então tudo isso aqui vai ser igual a zero, certo? E a gente vai ficar como? Vai ficar menos a derivada do cosseno, opa, esqueci o risquinho ali, que é menos seno de x, tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Em outras palavras, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, e eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu posso separar de um jeito um pouco diferente, que vai nos ajudar a dizer uma resposta mais bonitinha. Então, eu vou ter seno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre cosseno de x. Seno sobre cosseno é tangente, e 1 sobre cosseno, a gente acabou de usar, é secante de x. O que isso significa? Isso significa que se a nossa função for secante de x, a gente já conhece a derivada. Qual vai ser a derivada? F' de x vai ser secante de x vezes tangente de x. Então, derivada da secante é
secante tangente. Falta mais uma, vamos lá. A que falta é a cotangente. O legal da cotangente é que a gente poderia fazer de duas maneiras diferentes. Eu sei que cotangente de x é cosseno x sobre seno x, e eu também sei que isso é a mesma coisa que 1 sobre tangente de x. Então quer dizer que a gente pode usar qualquer um dos dois resultados, não tem problema. Eu vou usar esse daqui. Se vocês quiserem fazer esse aqui como exercício, vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo valor. Então, como é que eu vou fazer? Vai ser qual que é a derivada da cotangente de x. Eu vou escrever que é 1 sobre tangente de x, também derivada. O que vai acontecer? Mesma coisa de antes. Derivada do 1 vezes o de baixo, que é tangente, menos 1 vezes a derivada da tangente dividido por tangente ao quadrado de x. E agora, o que a gente faz? Derivada do 1 a gente já sabe que é 0. E a derivada da tangente a gente acabou de calcular. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x dividido por tangente ao quadrado de x. Isso vai me dar, então, menos secante ao quadrado de x sobre tangente ao quadrado de x. E aqui, de novo, a gente tem vários jeitos de resolver isso daqui. A gente pode usar todas as coisas trigonométricas que a gente conhece. A gente sabe que tem uma regra parecida dessa daqui, do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que serve para tangentes e secantes, mas eu não quero seguir por aí, eu não lembro exatamente como é que funciona, vou usar o que eu sei. Tá, o que eu sei? Eu sei que secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Opa, não pode esquecer o sinalzinho de menos ali da nossa conta, senão a gente vai errar depois. E tangente eu também sei, tangente é seno sobre cosseno. Posso escrever assim, não tem problema, não tem nada de errado nas nossas contas. Aí o que acontece? Divisão de fração, isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. A gente tem cosseno multiplicando e cosseno dividindo, então vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Seno, 1 sobre seno, a gente já sabe que é cossecante, então vai ficar menos cossecante ao quadrado de x. Então, a nossa última formulazinha é que se a nossa função é cotangente de x, então, qual que vai ser a derivada da nossa função? Vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Então, aqui, se a gente quiser gravar todas as que a gente já sabe, vai ser assim. A derivada do seno, a derivada do seno, cosseno de x, a do cosseno, menos seno de x, a da tangente, secante ao quadrado de x. Além disso, a da cossecante, menos cossecante vezes cotangente. A da secante é secante de x vezes tangente de x. E a da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. Então, nessa aulinha de hoje, agora a gente já sabe 6 novas derivadas. Todas as funções trigonométricas, a gente já sabe suas respectivas derivadas. Então, agora é resolver exercício para gravar esses resultados.